Olá, olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Bruno Werneck e esse é o canal Ho'oponopono Nomes. Bom, eu tenho o costume mais de postar as práticas do Ho'oponopono e nem sempre postar, por exemplo, esse vídeo sobre, como se fosse mais uma aula sobre o Ho'oponopono. Mas eu vejo que está sendo um pouco mais necessário nesse sentido e eu até peço perdão porque eu não tenho costume de gravar vídeos assim, esse é um dos primeiros que eu gravo. Mas eu acho que faz sentido eu começar a gravar esses vídeos para poder trazer um pouco do conhecimento que eu tenho de um praticante de mais de 3 anos de Ho'oponopono para você que às vezes começou agora a prática ou você já pratica a partir de outros canais que são focados mais em explicar o Ho'oponopono, comentar histórias de pessoas que fizeram o Ho'oponopono e tiveram suas vidas mudadas. Mas é muito importante você entender o porquê o Ho'oponopono funciona e como ele funciona e por que ele funciona. Eu sempre fui muito metódico nessas coisas, eu sempre busquei entender por que ter fé nas coisas e muita gente tem dúvidas, inclusive se o Ho'oponopono é uma coisa de Deus, se é uma coisa de Jesus, né? E o Ho'oponopono, ele é uma prática tão simples e tão bonita de se fazer que quem, né, só procura pelo nome ou vê o nome ali no card e fala assim, nossa, que nome esquisito, deve ser uma coisa do mal, né? E eu tô vindo aqui para gravar esse vídeo e explicar um pouquinho mais porque o Ho'oponopono não tem nenhum cunho religioso e, na verdade, ele tem mais um aspecto de limpeza. Ele não é sobre religião, ele não é uma oração, né, por mais que algumas pessoas chamem de oração. E até pegando isso como gancho, o que é a oração? O que a oração faz por você? Primeiro de tudo que as palavras têm poder, porque nós damos poder a essas palavras. Então, quando a gente fala a palavra amor, a gente sente o significado dela para nós, né? Mas se você ouvir a palavra amor em uma língua que você não conhece, vamos supor que seja em árabe, você talvez nem entenda, mas a palavra é a mesma. Só que é o poder que a gente dá para a palavra que nós conhecemos. Vamos pegar a princípio daí. O outro ponto muito importante, inclusive para você que é cristão, para você que acredita em Deus, eu também acredito em Deus, toda a minha vida é baseada nessa crença. Só que eu sempre busquei conhecer mais a fundo o que é Deus, por que existe o universo, por que nós existimos, por que nós temos essa existência. E lendo inúmeros livros que eu já li sobre conscienciologia, sobre estudos espirituais, sobre religiões também, inclusive a Bíblia, eu sempre busquei aquilo que faz mais sentido, na prática, no dia a dia, né? E uma das coisas que eu entendi nesse meu longo tempo estudando, inclusive para poder, e quando eu cheguei, né, na prática do Ho'oponopono, é que em um dos livros que eu estudei, que é um livro incrível, um livro bem curtinho, um livro milenar, tem milhares de anos esse livro, se chama O Kybalion. Este livro, ele fala sobre 7 leis herméticas, né, que vem de Hermes Trismegisto. E a primeira lei hermética foi uma lei que abriu a minha visão sobre Deus, que é sobre a lei do mentalismo. Nessa lei, né, que se fala no Kybalion, ele fala que Deus é mental. Então, ele criou todo o universo a partir do poder da sua mente. Então, tudo que nós conhecemos, e para quem tem conhecimento básico de física, a gente sabe que tudo é energia. Literalmente, tudo é energia, tudo são átomos, né? Tudo, se você estudar a fundo os nossos átomos, as nossas moléculas, você vai ver que tudo chega no fim, né, no mais microcosmo, no mais microscópico, né, digamos assim. Você vai ver que tudo é energia no universo, inclusive Deus. E Deus nos criou a partir da sua mente. Então toda a criação divina, toda a criação de Deus é uma criação mental. Outro ponto que eu gostaria de comentar, para esse vídeo ficar ainda mais didático, é que em Gênesis, né, Deus fala que quando Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Obviamente, não é semelhança física, porque existem diversos humanos, diversas etnias, diversas pessoas diferentes, né? Inclusive homem, mulher, negro, loiro, moreno e etc. Então, não é a imagem física que Deus quis comentar nessa passagem bíblica.
foi no aspecto divino. Então, por isso que nós somos seres conscientes. Então, tudo tem consciência, tudo. Até o grão de areia tem consciência, só que em uma densidade diferente, o que a lei do Uno chama de primeira densidade. Animais e plantas também têm consciência, né? Mas na segunda densidade. E nós, seres humanos, que já somos conscientes de existir, além de ter a nossa consciência, é óbvio, mas além disso, ter a consciência de existência, de divindade, de procurar saber mais, nós estamos na terceira densidade. Então tudo tem consciência. O fogo tem consciência, a água tem consciência, o grão de areia tem consciência, o nosso gatinho tem consciência, a nossa planta tem consciência, mas nós temos uma consciência mais evoluída, de terceira densidade, que tem a consciência de existir. Então nós sabemos que nós existimos. Perfeito? Onde entra o Ho Oponopono nisso tudo? O Ho Oponopono, ele cuida da nossa mente. Um outro ponto bem importante, inclusive, de você ter entendimento sobre o Ho Oponopono, é que a nossa mente, assim como a nossa mão, assim como o nosso pé, ele é nosso. Então, essa é minha mão. Mas eu não sou a minha mão. Eu tenho o meu pé, ele é meu pé, mas eu não sou o meu pé. Então, quando a gente fala assim, a minha mente está barulhenta, eu preciso melhorar os meus pensamentos, os pensamentos da minha mente, então quer dizer que nós não somos a nossa mente. Isso é um ponto bem importante para você começar a entender onde o Ho Oponopono entra. Então, quando a gente fala que nós não somos a nossa mente, assim como a nossa mão é uma ferramenta. Então, a minha mão é uma ferramenta, o meu pé é uma ferramenta, cada um com suas características, cada um com suas utilidades, né, no nosso dia a dia. E a nossa mente é nossa, também uma ferramenta. Só que a nossa mente é muito suscetível a impressões. Então, nós estamos normalmente sempre no piloto automático, mediante aquilo que a gente tem de decodificações desde a nossa infância, até mesmo dentro do nosso útero, né? Então, pegando isso como princípio, se a nossa mente é barulhenta, se a nossa mente cria diálogos quase o tempo todo, se a nossa mente tem pensamentos intrusivos ou pensamentos negativos, que esse é o grande ponto, e ele não está de acordo com a divindade, não está de acordo com o que nós almejamos, as experiências divinas como abundância, prosperidade, amor, saúde, tudo que é nosso direito de nascença. E se Deus é mental, e Ele cria tudo com sua mente, e se nós somos a sua imagem e semelhança na mente, então Deus nos deu o seu poder, né, o seu poder mental, uma ficção, é claro, né? Jesus mesmo disse, eu e meu pai somos um só, mas meu pai é maior que eu. Então eu e meu pai temos mente, mas a mente de Deus é muito maior do que a minha. Então se nós temos essa ferramenta incrível para poder cocriar a nossa realidade, e nós temos esse poder dentro de nós, por que nós não usamos de propósito? Né? Por que a gente está no piloto automático com todas essas crenças limitantes? Aí é onde o Ho Oponopono entra. Existem diversas, eu até digo centenas de formas de você fazer uma limpeza mental. Então a nossa mente é uma ferramenta, e essa ferramenta nossa, ela está enferrujada. Então como que a gente cuida dessa nossa ferramenta? Como é que a gente desenferruja essa ferramenta tão incrível e tão poderosa que nós temos, que está cocriando todos os dias, mas cocriando aquilo que a gente não deseja, mediante aquilo que a gente conhece. Então se a gente conhece a escassez, a gente vai continuar produzindo escassez. Se a gente conhece a doença, a gente vai continuar produzindo doença, porque é isso que a nossa mente está enferrujada. Então o Ho Oponopono, ele é a técnica mais simples para poder fazer essa limpeza. Então quando você diz, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão, sou grato, e essas palavras você já deu poder para elas. Então, por exemplo, se você quiser usar uma das técnicas, inclusive do Dr. Hill perdão, esse nome é bem complicado, mas o Dr. Hill Lane, que é um precursor, né, do Ho Oponopono, ele nos ensina que até se você falar gota de orvalho, se você der poder para essa frase, né, e você tocar numa planta, toda vez que você toca numa planta, você pode fazer sua limpeza mental. Toda vez que você toma luz do sol, você pode fazer essa limpeza mental, desde que você dê poder para ela. Só que as 4 frases, eu sinto muito,
por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, ela já tem essa concepção para nós. Então, quando você perdoa alguém, é um ato de amor. Quando você perdoa a si próprio, é um ato de amor. Quando você diz eu te amo, é um ato de amor. E quando você é grato por algo, é um grande ato de amor. Então, se você já tem à sua disposição essas 4 frases, que já tem esse poder declarado por você, pela sua mente, pelo seu subconsciente, por Deus, né, por todas as pessoas da Terra, por que não usar elas? Então, toda vez que você pratica o Ho Oponopono 108 vezes, e esse 108 também é importante, porque esse 108 ele também tem o seu poder, e você faz isso todos os dias, mesmo não acreditando, mesmo, né, duvidando, né, tudo bem duvidar no começo, eu duvidava no começo também, até ver os primeiros sinais, e esses primeiros sinais normalmente é a paz. Cada um tem a sua própria experiência com o Ho Oponopono, mas a primeira experiência que eu tive com o Ho Oponopono foi a paz mental. A minha mente era muito barulhenta. E quando eu estava fazendo o Ho Oponopono, algumas coisas ainda vinham na minha mente, mas tudo bem, né? No começo todo mundo é amador. E depois a gente vai melhorando com o tempo, né? A perfeição, a gente já vai alcançar a perfeição. Eu estou longe da perfeição ainda, mas hoje eu já consigo entender a prática do Ho Oponopono. Inclusive eu faço outras práticas, eu tenho outros entendimentos. Inclusive eu vou começar a criar vídeos aqui no canal explicando alguns desses conhecimentos que eu tenho, inclusive os insights que veio da minha própria divindade, que veio da minha própria consciência, né? E então quando você pratica o Ho Oponopono, não são palavras vazias, elas têm o seu poder, elas têm um grande poder. E quando você utiliza esse poder de propósito, você começa a se tornar dono da sua realidade. A vida vai continuar a mesma, tá? A vida é a que você tem. Mas a sua realidade muda. Inclusive a forma como você vê as coisas. Por exemplo, hoje eu tenho uma inteligência emocional muito grande, no sentido de, se alguém me ofendeu e eu começo a cair nessa, né, digamos assim, vou cair nessa. Eu começo a ter pensamentos negativos, diálogos negativos na minha mente. Hoje eu já tenho essa percepção. Opa, não, isso não está de acordo com o que eu desejo. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. E eu não preciso falar, eu posso só pensar nas frases. Desde que eu tire esse pensamento negativo e transmute ele para um pensamento positivo, que é muito difícil, gente. Você ter um pensamento positivo quando você está com uma energia negativa é muito difícil. Aí é que vem o Ho Oponopono. O Ho Oponopono é tão simples de fazer. É só você tirar esse pensamento, parar de ter ele e fazer a prática. Bom, vai ter muito mais vídeo de eu falando, né? Então, se você ficou com alguma dúvida ainda, por favor, inclusive coloca aqui, pergunte bastante aqui nos comentários dos meus vídeos, nesses que eu tô gravando, eu mesmo gravando, mas também nos das práticas, tá? Se não tem com o seu nome ainda no canal, coloque ali o seu nome que eu vou providenciar. Se tem algum tema que você deseje, também coloque nos comentários que eu faço o Ho Oponopono com esse tema. E pratique, gente. Nem que seja sem tema, sem o nome, só as 4 frases principais, porque já vai ajudar você bastante, tá bom? Grande beijo. Não esqueça de curtir esse vídeo, porque você me ajuda a continuar, né, postando os vídeos. Comente, por favor, deixe um comentário, né, que seja um ok, um obrigado, gratidão, um coraçãozinho, mas comente, porque também isso me ajuda bastante. E um grande abraço. Até mais.